Fala galera, eu sou o Demo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do XP Global, programa onde eu tento compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco da minha experiência em Heroes of the Storm, tentando ensinar aí algumas mecânicas básicas para o pessoal iniciante e dando algumas diquinhas mais avançadas também para a galera intermediária ou até um pouco avançada. E o assunto de hoje vai ser Templo Celeste. Anunciado na BlizzCon do ano passado, o Templo Celeste foi o sexto mapa a ser lançado em Heroes of the Storm, trazendo uma temática egípcia, bem diferente dos mapas até então no jogo. Com 3 lanes, o Templo Celeste traz como objetivo principal templos mágicos, que devem ser conquistados pelos heróis. Esses templos vão aparecer de tempos em tempos e estão localizados ao norte, ao centro e ao sul do mapa. Assim que aparecerem e forem conquistados, esses templos vão disparar lasers contra as estruturas inimigas. E lembrando que assim que forem conquistados, mercenários locais vão aparecer para expulsar os jogadores de seu solo sagrado. Mas vale lembrar que você não precisa destruir todos os mercenários, você apenas precisa suportar todo o dano causado por eles enquanto os tiros forem dados. Assim que os tiros forem dados, eles são automaticamente destruídos. Como objetivos secundários, nós temos os bons e velhos mercenários. Temos aqui a Noroeste Cavaleiros que vão puxar o top, a Nordeste outro campo de Cavaleiros que vão puxar contra a lane do top. Mais embaixo, ali no bot, temos ali os gigantes que vão puxar essa lane de baixo. Do outro lado temos ali de forma espelhada outro campo de gigantes que também vai puxar a lane do bot. E ao centro-sul nós encontramos o Golem, que fiquem ligados nisso aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais depois, mas ele também vai puxar a lane do bot, direita ou esquerda, dependendo do time que o conquistar. Logo no começo da partida, a primeira coisa a ser pensada é em relação à composição de cada time. Caso o seu time, a exemplo da equipe vermelha aqui na tela, tenha uma composição com potencial de gank e uma consequente kill muito forte, é interessante aquele direcionamento massivo do time para a torre de visão logo no começo, para brigar por essa torre de observação. Por quê? Conquistando essa torre de observação, você tira do inimigo visão em relação à sua movimentação. Para que lanes vocês estão se direcionando, por onde vocês estão se movimentando e quem vai ser o seu próximo alvo, potencializando ainda mais o sucesso dos seus ganks. Caso você tenha uma composição não tão forte desde o level 1, a exemplo do time azul aqui na nossa tela, essa disputa pela torre de observação deve ser evitada. Assim você diminui a chance de sucesso logo no começo do jogo do time inimigo. Fazendo assim então só distribuição nas lanes e depois ficar atento, tentar ficar o máximo, né? Ter o máximo de atenção em relação à movimentação do time inimigo. Depois disso, é preciso ter em mente que os tempos desse mapa aparecem em 1 minuto e 15 segundos, sendo eles sempre top e mid. E depois de 15 segundos, eles ficam disponíveis para serem capturados pelos jogadores. Capturando o templo do mid e conseguindo disparar todos os seus tiros contra as estruturas inimigas, você vai conseguir destruir 2 torres, um portão, uma fonte curativa e uma torre de canhões. Já no tempo do top, se você conseguir disparar todos os tiros, você vai destruir 2 torres, um portão e uma fonte curativa. E é exatamente pensando nisso que geralmente os times fazem a divisão nesse mapa em 1, 3, 1. Pois, conquistando o templo do mid e conseguindo disparar todos os tiros do templo contra as estruturas inimigas, se comparado com o top, você consegue mais XP. Outra forma de justificar essa divisão em 1-3-1 no mapa do Templo Celeste é que caso o time adversário aceite a sua captura no Templo do Mid e corra direto para o Templo do Top, isso abre uma brecha para que alguns membros do seu time possam correr e capturar, roubar o campo de mercenários de gigantes do time adversário. Mas espera aí, não vai achando que o Templo do Top não serve para nada. Eu falei, se você disparar todos os tiros do templo, você vai conseguir destruir 2 torres, um portão e uma fonte curativa. O forte está exposto. E lembrando, depois de todos os tiros serem disparados de ambos os templos, depois de 2 minutos, o próximo tempo aparece. E é sempre no bot. E o que nós temos no top? Campos de mercenários de cavaleiros.
E é pensando nisso que mais ou menos uns 30 segundos antes do templo do bot aparecer, os times capturam esse campo de mercenário de cavaleiros. Dessa forma, esses mercenários podem pressionar a lane do top enquanto está ocorrendo uma luta pelo templo do bot. Caso o time adversário queira defender a lane do top, o seu time tem uma vantagem numérica para capturar o templo no bot. Outro ponto importante para se notar é o covil do Golem. É um erro muito comum nesse mapa, pessoas que tiveram uma teamfight muito boa numa luta pelo templo do bot, darem uma call logo em seguida para conquistar essa criatura gigante que temos em Templo Celeste. O problema é que no começo do jogo as pessoas precisam lembrar que o death timer dos heróis é bem curto, ou seja, eles não ficam fora do mapa por muito tempo e eles podem muito bem renascer e voltarem para o local onde o Golem está para tentar contestar isso de vocês. Outra coisa, o Golem está situado, o próprio Covil é um lugar muito estreito e muito perigoso para dar call. O stun da própria criatura pega praticamente a área inteira em que ele está e tem um redemoinho que ele cria que também pode ser um empecilho, pode deixar alguém fora de posição ou pode complicar bastante até mesmo uma fuga de algum herói. Então dar essa call logo no começo do jogo é muito perigoso e pode ser facilmente contestada e ocasionar uma teamfight desastrosa para o seu time. Então se você quer conquistar o Golem, faça isso ou quando você, por exemplo, tem as habilidades heróicas e o outro time não, ou quando você realmente tiver uma vantagem numérica, seja isso em level ou em adversários mortos. Beleza, depois de tudo isso então, vamos dar uma olhada no replay que vai ilustrar tudo isso que eu falei até agora. Antes de mais nada, como eu falei, a primeira coisa que temos a ver é a composição de cada um dos times. De um lado nós temos aqui, a gente está dando uma olhada na partida em Templo Celeste da final da HGL entre Fierce Gaming e Bota na Fila. Dando uma olhada aqui na composição da Bota na Fila, a gente vai ver Rehgar, Diablo, Tyrande, Faustad e Zeratul. Só pelo combo entre Diablo e Tyrande, a Bota na Fila já tem uma composição bem forte desde o level 1 e pode fazer rotações com essa dupla aqui para conseguir para ter ganks efetivos e gankar efetivamente as lanes aqui em Templo Celeste. E mais o Burst Damage até do Wiki vai ajudar. Eles podem fazer aquela movimentação até a Watchtower para ter essa visão e retirar ali a ciência da Furious Gaming quanto à rotação desses dois. Do outro lado, a Furious Gaming tem Azaluz, ETC, Jaina, Uther e Zagara. Ou seja, a Furious Gaming também tem uma composição bem forte desde o level 1. Os CCs do Megalomaniac, mais o stun do Kobo e principalmente o Burst Damage da própria Jaina possibilitam que eles também... Aliás, a Zagara também ajuda bastante em termos de dano. Então, os dois times podem engajar aqui na torre de observação logo no começo do jogo. E vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Daqui a pouquinho aqui os portões vão abrir. Ali a gente já tá vendo até um ping. E o Maleven veio aqui pro bot, mas depois eles devem ter dado a call pra todo mundo se direcionar ali. Deixa eu ver quem tá jogando aqui de Tyrande. É o Zero acaba dando a corujada e vê a movimentação da galera pra cá. O Zal já dá aquele. Já consegue pegar. E a galera faz o engage. Apesar de sair aqui o combo entre Diablo e Tyrande, quem acaba pagando o pato aqui, quem acaba sendo abatido foi o Diablo, como eu falei. Ambos os times têm aquele potencial de kill, de abate no level 1. Ambos foram atrás da torre de observação. Quem ficou ali com o abate e com a torre de observação foi a Fierce. O jogo continua e aqui a gente já vê aquela distribuição que eu falei. 1, 3... Opa! 1. Para ambos os times. Mas, como eu também tinha mencionado, como essa dupla aqui, em termos de gank, é muito forte, Zero e Zal deixam a lane do mid e vão procurar alguns abates. Outra coisa que é bom
dar uma olhada também em quem tá em cada lane. É bem comum você ver as Alus na lane do bot, tá? E em vez de pegar o suborno, como o Nietzsche pegou aqui, ele pega o drone de observação. E aí ele consegue colocar um drone de observação aqui, mais ou menos, tendo essa visão, ou por aqui, tendo essa visão. E acaba ficando. Aí você acaba ficando ciente de um posicionamento de uma possível dupla como o Diablo e a Tyrande se você tiver um gank. Pois é uma lane que você fica bem isolado aqui e acaba sendo um alvo fácil. Mas o Nietzsche acaba pegando o suborno porque quem fica aqui embaixo é uma Eleven de Zagara. E o Zagara tem os seus próprios drones de observação, por assim dizer, que são seus tumores gosmentes. E vocês podem ver que o Malevin já começa daquela espalhada para ter ali a ciência do posicionamento, talvez entre de Zal e Zero. Ele coloca um tumor aqui, coloca outro aqui para ver se não tem ninguém vai ficar escondido. O Zal acaba ficando nessa moita aqui, coisa que a Gosma não pega, mas mesmo assim podem ver que o Malevin não se expõe muito para dar chance desse combo ser bem efetivo. E como eu falei, 1 minuto e 15, os templos aparecem, mid e top. E depois de 15 segundos, aqui já passou um tempinho, eles ficam disponíveis aí para aparecer no mapa. Quer dizer, para serem capturados. Imediatamente os times já vão aí se posicionando. E aqui a Watchtower é capturada. Mas olha só, a Furious Game então captura o templo do mid. A bota na fila acaba aceitando e vai pegar o templo do top. Eles tiveram um posicionamento melhor, né, de mais pessoas ali logo no começo do templo e vão se concentrando então no templo do top. A galera depois já vai fazendo aquela divisão, né, de lanes para manterem ali a captura. E olha só, em 2 minutos, aqui tá, eu parei em 2 minutos e 1, mas em 2 minutos aparecem os mercenários, ok? E ó, eu vou mostrar para vocês a visão do time da Furious Game. Eles têm a visão do Rasten, tem a visão do Judite aqui no mid e o Maleven também sabe que o Wiki tá aqui embaixo. Vou mostrar para vocês. Essa é a visão da Furious Gaming pelo mapa. E tem pelo menos mais um aqui, né, capturando o templo. Ou seja, como eu falei, eles têm o templo do mid e a galera tá ali no top. Então, tem abertura para eles poderem roubar esses gigantes. E é exatamente essa movimentação que eles fazem. E também, vai ser bem legal de vocês observarem. Deixa eu colocar aqui a visão. Essa é a visão da bota na fila. Rasten, Zal aqui capturando o templo, o Zero por aqui, Judite e Ikki. E o mais interessante é que eles sabem que essa movimentação deles abre essa brecha pro time inimigo roubar esses gigantes. E é aí que fica interessante. Vem imediatamente uma visão telescópica do Rasten, vendo aqui a tentativa de roubo, a coruja do Zero também. O pessoal da Fuse pensava em recuar, mas como teve a rotação do Nietzsche e do Megalomaniac, eles mantiveram ali, tiveram a vantagem de pelo menos 2 jogadores e conseguiram fazer efetivamente o roubo desses gigantes. 2 minutos e 27, 28 mais ou menos foi quando acabaram os últimos tiros aqui no templo do top, ou seja, em 4 minutos e 27, 28 vai aparecer o próximo templo, que vai ser aqui no bot. Outra coisa que a galera precisa botar em mente. Então, a Furious Gaming consegue roubar esses gigantes, imediatamente já vai fazer os seus próprios gigantes, mas a divisão devia já estar em 1-1-1. É que como aqui o Ninja estava aqui embaixo para ajudar a captura desses gigantes, eles já ficam aqui pelo bot mesmo para tentar eliminar o maior número de torres possíveis. E caso eles consigam capturar esse templo do bot, alguns tiros já vão direto para as estruturas aqui de trás. Ou destroem também de forma mais rápida essas torres e portão. O Zal tenta aqui dar uma olhada, tenta talvez roubar esses gigantes, mas já era tarde demais. E como eu falei, chegando ali perto dos 4 minutos, eles vão começar a captura pelo Templo dos Cavaleiros. Aqui o time da Furious Games
mais rapidamente, mas quem pegou o tempo do top foi a bota na fila. De novo, aqui no top a destruição foi dos 2 portões, 2 torres, um portão e uma fonte curativa. Os últimos tiros acabam sendo distribuídos entre forte e torre de canhões. Já no mid a destruição é maior. Eles conseguem também a Furious Game um pouquinho de XP a mais, justamente por essa torre aqui ser abatida. Então quem tem um forte exposto aqui no top é a Furious. E quem os cavaleiros podem ir direto nessa estrutura é a bota na fila. Sabendo que essa estrutura é bem comum, a Furious Gaming já faz um pouquinho antes aqui os seus cavaleiros e também imediatamente também já visto pelo Racing, colocando aqui a visão telescópica, também a coruja do Zero. Ele já tem a consciência de que o pessoal do time inimigo já tá fazendo e também o Judite já dá a call. Mais ou menos 3 minutos e meio. Lá pelos quase 4 minutos eles vão conseguir capturar esses cavaleiros. E eles vão manter uma pressão pela lane do top. Vamos fazer a captura. Ok, então temos 2 mercenários avançando aqui. Cavaleiros também pela Furious e cavaleiros pelo time da bota na fila. Outra coisa interessante de se notar. Quem fica aqui no top para justamente ou aumentar a pressão ou defender a pressão do time inimigo? Azaluz e Faustad. Justamente por eles terem uma excelente movimentação. Azaluz com o seu deslocamento fásico, né, que é global, e o Ikki com o Faustad que tem o voo. Sempre ficam. É sempre bom colocar pessoas, heróis, né, que tem esse deslocamento muito rápido. Se for um pouquinho mais pra frente no jogo, tiverem já as suas heróicas e o ETC, por exemplo, tiver o pulo no palco, ele também é uma boa opção, seja pra pressionar, fazer aquele split push e depois se reposicionar na teamfight com o ultimate. Aqui o Nietzsche tem uma leve vantagem, já que o dele é global, né? O Ikki tem que se posicionar um pouquinho mais para depois utilizar o voo. E lembrando, o próximo tempo é aqui no bot. Mas ele tem uma vantagem em relação aos outros heróis, que ele não precisa literalmente cavalgar o mapa inteiro para poder chegar ali ao próximo ponto central do jogo. Então a gente vê a força que Azaluz e Faustad tem nesse mapa justamente por essa mobilidade. O ETC também, caso você pegue pulo no palco. O Nietzsche já faz aquela movimentação, como eu falei, o Ikki tem que movimentar um pouquinho mais e o tempo do bot acaba aparecendo aqui, ó, 4 minutos e 16. Ele quer dizer, 4 minutos e 16 ele aparece e só depois de 11 segundos ele vai ficar disponível. Aqui a Furious estava fazendo uma pressão, já consegue destruir boa parte das estruturas, a fight acaba acontecendo, o Ikki chega aqui para já chegar e eliminar o Kobo. E aqui, mas outras pessoas vão acabar pagando aqui também por parte da bota na fila. A luta acaba continuando. E agora sim o tempo está disponível para captura. Ambos os times agora vão ter que dar uma recuada. O Gualo está bem machucado. Sai mais um combo muito bem feito aqui pela bota na fila e consegue mais um abate. O Zal acaba saindo pelo lado errado. Aliás, foi o Megalomania que com a deslizada acabou dando um zone, né? Acabou forçando ele a vir aqui pra baixo. E aí a Furious Gaming começa a reverter um pouquinho mais começa a reverter essa fight pro lado deles. O Zero vai acabar morrendo também. E com mais uma teamfight boa, a Furious consegue uma abertura para conseguir pegar esse tempo no bot. Mas como eu falei, luta pelo tempo no bot, lá em cima, quem tá pressionando são os cavaleiros da bota na fila. Estão um pouco machucados aqui, porque ficou uma briga entre cavaleiros e cavaleiros, mas mesmo assim eles vão manter uma pressão e vão conseguir dar um certo dano aqui nesse forte. Caso não tivesse aqueles cavaleiros, eles conseguiriam até, talvez, destruir aqui essas estruturas. Mas aquele ponto ainda permanece. Pegar esses cavaleiros para manterem a pressão aqui no templo, no forte do top. Como eles conseguem também um domínio fácil, o Guaylo já vai se direcionando ali pro top para fazer a limpeza. Olha aqui, eles já estão direto aqui, conseguem já quase metade da torre de canhões, assim como do forte. Chega o Guaylo, vai conseguir fazer a eliminação, mas já deram bastante dano. Aqui embaixo, mais uma vez, a luta. Aqui, apesar de estar atrás em
em levels, a bota na fila tem que, tem que lutar por esse templo. Se deixarem todos os tiros para pro time da Furious Game, eles vão acabar perdendo mais um forte, podem até talvez tomar mais alguns tiros aqui em cima, e eles vão ficar sem dois fortes, enquanto que a Megalomaniac, a Furious Gaming tem todos. E a partir de então, a Furious Gaming poderia até tentar evitar as fights e conseguir e ficar só no mais ou menos num PvE. Ficar puxando com mercenário, pressionando com mercenários e tentando trocar um tempo por um tempo quando os objetivos principais do mapa aparecessem. Então, a Bota na Fila tenta aqui contestar de qualquer forma esse tempo, mas acaba já perdendo o Judite no começo da teamfight. Os tiros começam a ir agora pro Bota na Fila, mas eles estão já daqui a pouquinho chegando no Guile, eles conseguem reverter essa teamfight. O Zal tá indo bem na frente, Megalomaniac também fazendo ali a linha de frente. Enquanto que o tempo por enquanto ninguém é capturado, pois ambos os times estão ali. O Zero já acaba pagando com a sua vida também. O Wick consegue sair dali, quando chega o Guilo, a galera vai ter que recuar de vez. E que acaba morrendo também. Então a gente vê uma teamfight muito boa aqui para Furious Gaming. Conseguem pegar ali o templo do bot. E, como eu falei, a galera geralmente dá essa call. Conseguem uma teamfight bem boa. Tem dois levels na frente, mais ou menos, né? Um leve e meio. Mas já tem as heróicas. E a Bota na Fila tá bem... tá bem atrás, com level 8. Mas como eu falei... o Death Time é bem curto, né? 10 segundos, o Ikki acabou de morrer, 10 segundos ele já tá de volta no mapa, ele consegue voar. O resto do time da Bota na Fila já tá aqui no mapa. O Zero acabou de nascer. Mas mesmo assim, a Furious acaba dando a call. Olha como é estreito isso aqui. O stun do Golem acaba pegando toda essa área, mais esse redemoinho que acaba pegando o restante aqui. É muito perigoso dar essa call. E outra coisa, vamos dar uma olhada como é que tá o time da Furious depois dessa luta. Megalomaniac tentando tancar aqui o Golem. Pouquíssima mana. Kobo, metade da mana, também um pouquinho machucado. Nietzsche, também metade da mana e um pouquinho machucado. Vai dar ali a cura com a sua passiva, mas acaba tomando algumas porradas do Golem. E a principal fonte de dano da Furious, que é Zagara e Jaina, estão bem... estão com pouquíssima mana. Então mesmo com as ultimates, principalmente a Jaina, não vai ser de muita serventia na teamfight, pois ela é extremamente dependente das skills. E olha lá, a Bota na Fila imediatamente usa ali a visão telescópica, tem a visão do que a Furious Gaming está tentando fazer, e eles já se posicionam para tentar contestar. O Judite está aqui e o Ikki pode facilmente alçar voo, que é exatamente isso que ele faz na verdade. E aí, inteligentemente, a Furious acaba optando pelo recuo. Como eu falei, mesmo tendo as heróicas, ainda era muito arriscado. A Bota na Fila estava totalmente recuperada, podia conseguir aqui contestar, enquanto que a Furious não estava na melhor das condições ali, a maior parte do seu time. Então eles resolvem recuar, deixa esse Golem para depois, o contrário, podia ser a teamfight que a Bota na Fila estava procurando para virar esse jogo. Aqui as pressões continuam, né, durante o jogo, nas três lanes. Aqui agora no meio eles conseguem pegar mais uma vez o Wick, que aliás se reposiciona muito bem, utilizando ali o Tunou Barril. Eu não gosto desse nome aí em português, mas é como eles traduziram. Mais uma vez, eu vou dar uma acelerada para vocês aqui. Como eu falei, acabei de explicar a parte do Golem. Eles vão pegando agora o restante dos mercenários. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui também para botar na fila. E eles também vão pegar esses mercenários. Aqui embaixo vai puxando aqui os gigantes. Bom, terceiro evento de templos. O terceiro evento de templos é mais ou menos fixo. Ele sempre vai aparecer no bot e depois de forma aleatória. Vai ser ou mid ou top. E percebam que... Deixa eu dar mais um playzinho aqui. Aí. O time da Furious Gaming, eles estão totalmente aqui do lado, né, do templo do mid. Mas eles optam por fazer a rotação pro templo do bot.
Eles vão querer fazer. Talvez a Bota na Fila quisesse pegar aqui o mid, eles. Quer dizer, talvez eles estejam indo pra aquele. Pra aquele mais ou menos PvE que eu tava falando. Troca um templo por outro templo, só que a vantagem continua sendo deles. Porque a Bota na Fila, se pegasse só o templo do mid, que iria começar a atingir aqui, olha só, tá meio que. Tá bem inteira aqui as estruturas da Furious. Eles, mesmo trocando um templo, eles no máximo perderiam esse forte aqui. Se perdessem, enquanto que pegando o templo do bot, a Furious Gaming conseguiria destruir aqui essa parte de cima com a pressão dos mercenários aqui. Então eles ficariam praticamente 3 fortes derrubados contra nada pro time argentino. Eles começam então a tentar fazer esse PvE. E a Furious Gaming a Bota na Fila sabe e vai querer contestar. Eles não podem deixar essa troca de 1 por 1, porque eles saem no prejuízo. Aqui embaixo eles também tem que parar esse avanço dos gigantes. Aliás, os Minions pararam. E a gente vai ver mais uma teamfight. Agora todo mundo com as suas heróicas. Mais uma vez lutando pelo tempo do bot. Por enquanto vai indo na mão da Bota na Fila. Vamos ver como que acontece aqui. Vou dar um zoom out pra vocês. Dar um pouquinho de acelerar um pouquinho, porque não é isso muito bem que eu quero falar. Sai ali um combo muito bem feito pela Bota na Fila, um combo combo, mas mesmo assim não vai adiantar muito. O Megalomaniac e o Maliev conseguem um bom combo ali também por parte deles. Já conseguem 3 kills e mais o templo do bot. E aí que eu quero mostrar pra vocês. Aí vem a call pra capturar o Golem. Tiveram uma boa fight no bot. Eles ainda estão, de certa forma, principalmente o Wild e o Malev, né? Estavam bem ali pra dar o dano. Mas eles tinham vantagem numérica de status, com level 13 contra level 11. Numérica, a Tirande estava morta aqui. Vocês podem ver que o Zero acabou de nascer. E de talento. Então eles têm uma vantagem muito, muito grande. E uma abertura também, né? Uma brecha muito grande. Que aí sim a call pelo Golem vale a pena. A Bota na Fila tinha até dado uma call para poder contestar isso aqui, mas não ia dar tempo. Já estava bem avançado aqui a captura por esse Golem. E aí a Furious Gaming fica com esse mercenário. E é isso aí então, galera. Falamos um pouquinho de Templo Celeste. Esse foi mais um episódio do XP Global. Tá vindo mais vídeo aí pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, sarará, abraço!